hoje de uma empresa, ela precisa ser cada vez mais ligada com cenários antecipatórios. Eu preciso antever essas mudanças para que essas mudanças não me peguem de surpresa no meu negócio. Então, a inovação, que antigamente era operacional, hoje ela é um processo estratégico no qual a empresa começa a trabalhar antes antevendo 15, 20, 30 anos na frente, mudanças tecnológicas, como é que essas mudanças vão criar mudanças de hábitos nos meus consumidores e para eu poder antever oportunidades dali a 10, 15, 20 anos, para eu começar a trabalhar hoje nesse movimento estratégico. Isso funciona? Grande parte das vezes, quando a gente desenha cenários estratégicos, a resposta é: o cenário que você criou hoje, ele não vai funcionar na hora que o ano chegar. Mas você começa um processo de mudança de mentalidade e aprendizado, de conseguir sempre antever futuro e enxergar oportunidades de novos caminhos a ser traçado. Então, eu pus ali as 3 grandes etapas de um processo, que é feito internamente, e a empresa vai ter que adquirir uma nova competência, porque desde Deming, do início da década de 80, nós nos tornamos expert em produtividade, mas um olhar interno. E agora, com a mudança que a gente está vendo acontecer no mundo, eu vou ter que adquirir uma nova competência, que é olhar para fora. E esse olhar para fora é um olhar antecipatório de mudanças, porque a única certeza que eu tenho hoje é que o meu negócio não vai ser o mesmo daqui a 3, 5 anos. Provavelmente a tecnologia vai mudá-lo, e se eu não me preparar hoje, eu vou perder esse barco, tá? Então, aqui é um processo de inovação tecnológica, no qual eu marquei ali, a gente pode falar em 4 grandes etapas, né, do processo tecnológico, quando você faz a descoberta, quando você desenvolve essa descoberta, quando você transforma essa descoberta num modelo comercializável e depois quando você coloca no mercado. Então, tem gargalos nesse processo, porque grande parte das vezes as universidades, aliás, a maioria das vezes, a universidade tinha um processo isolado, um processo internalizado, no qual não olhava para fora para responder necessidades do mercado. Então, ao desenvolver novas tecnologias, tinha uma grande dificuldade de transformar essa tecnologia em algo aplicável, num modelo aplicável. O segundo gargalo que eu vejo é a grande dificuldade de transformar uma invenção tecnológica em uma propriedade intelectual que vai proteger essa invenção e fazer com que ela tenha pelo menos 20 anos de possibilidade de ser usufruída para novos processos. Nós não temos cultura de propriedade intelectual. Eu recentemente fiz um trabalho dentro da academia pesquisando multinacionais brasileiras com sucesso, internacionalizadas, e fiquei admirada de descobrir que hoje as multinacionais brasileiras não patenteiam as suas descobertas. As multinacionais que patenteiam são multinacionais que patenteiam invenções tecnológicas da área de engenharia de processo. Quando você pega, por exemplo, uma Natura, a Natura tem 80 patentes. Então, quando você pega o desenvolvimento de patentes, por exemplo, do Brasil, em 2011, você tem aí 800 patentes. É o mesmo número de patentes que uma universidade da Califórnia, a Caltech, desenvolve durante o ano. Então, além da gente ter todo um processo dificultado pela invenção, a falta de parceria, a falta de visão de aplicação desse desenvolvimento, eu não tenho cultura de patentear, de inovação. Um outro exemplo que eu posso falar é, por exemplo, hoje a Vale tem um processo de desenvolvimento de inovação que, desde o chão de fábrica até o presidente, todo mundo é capacitado em o que é inovação, quais são os processos, como é que eu desenvolvo ideias e o que é propriedade intelectual. Se você não disseminar essa cultura, vai ficar cada vez mais difícil para a gente criar e a gente poder exportar essa invenção para o resto do mundo.
O outro é um processo que a gente chama de stage gate, que é um processo de quando você desenvolve a inovação, que ela pode vir tanto de fora quanto de dentro, você criar um processo por etapas para você ir afunilando e escolhendo esse tipo de inovação. É um processo mais conhecido que se chama gestão da inovação, que é a gestão do funil, que você vai para cada um dos estágios com critérios de avaliação alinhados com a estratégia da empresa, que é definida no princípio de um processo estratégico, quais são as grandes áreas que eu vou trabalhar. O outro é já voltado para cidades, que esse é um modelo diamante. Ele chama diamante porque ele é multifacetado, ele tem as facetas e as interligações de um diamante. E o que esse modelo faz? Por sinal, é um modelo do Porter. E o que ele nos fala? Se você quiser trazer este modelo, que é corporativo, de inovação, para municípios, cidades e países, você vai ter que fazer uma grande mobilização. Se você tem recursos, se você tem indústrias preparadas, correlatas ou parceiras instaladas, e se você detecta ou tem demanda, você pode, com o governo, definindo estratégias muito claras, propósitos muito claros, movimentar, interagir, fazer processos de colaboração e fomentar a inovação para que ela responda a uma oportunidade muito clara. Então, aqui eu chamo a atenção porque Araçatuba já tem determinadas vocações muito claras. Então, a biogenética, por exemplo, é uma vocação muito clara. Então, empresas, assim como cidades, às vezes se perdem porque, ao gerar um funil de inovação, gera muitas ideias que não estão alinhadas com a estratégia. Propósito, visão, estratégia é fundamental para vocês coordenarem esforços direcionados. Então, uma cidade que queira desenvolver projetos cada vez mais acelerados de inovação, tem que desenhar, antes de começar, aonde que está a sua vocação, aonde que está o seu propósito, e alinhar os seus recursos, fomentar parcerias direcionados, para que a gente não perca essa energia de criação em setores que a gente tem baixa produtividade ou baixa capacidade já instalada de aproveitar. Desta forma, você vai acelerando. Não quer dizer que você não possa iniciar em novos setores, mas priorizar, ter propósito, ter estratégia, foco, é fundamental para você fazer um desenvolvimento regional voltado para a inovação. Eu trouxe o exemplo, clica 5 vezes. O exemplo, por exemplo, do Silicon Valley. Hoje é a região que mais cresce em inovação no mundo. O que eles têm lá? Grande parte dos fatores que eu mencionei anteriormente no diamante. Primeiro, recursos humanos. A origem do Silicon Valley, não sei se vocês sabem, são de imigrantes que vieram de várias partes do mundo, né, fugidos da guerra, principalmente asiáticos, se concentraram na região e tinha um propósito, não dá para voltar para casa, então eu tenho que dar certo aqui. Já começa com um propósito muito claro e com uma intenção estratégica de fazer acontecer na região que está. Então, a diversidade de vários imigrantes numa mesma região começou a possibilitar que novas ideias acontecessem. Segundo, hoje nas empresas, pelo próprio processo de produtividade, graças a Deming, a gente valoriza o acerto. Nesta região, se você vai contratar um empresário ou um recursos humanos, se você olhar no currículo dele, ele já não tiver falido pelo menos umas 2, 3 vezes, você não vai contratá-lo. Porque o valor dessa região é o cara que experimenta, o cara que tem coragem de se arriscar e errar. Então, olha como é que isso é antagônico com toda a cultura que a gente vive hoje dentro das empresas e no nosso país. Então, a nossa cultura não valoriza o erro. Aliás, ela pune o erro. E quando ela pune o erro, as pessoas deixam de se arriscar. E o nosso processo mental, ele está todo alinhado com essa identificação de eu não posso errar. E quando você se alinha
com a falta de possibilidade de errar, você jamais vai trazer o potencial criativo para gerar o novo. Então, dentro do Vale do Silício, o erro e a recompensa são extremamente valorizados. E a recompensa, imagina, eles têm isso vívido no dia a dia deles, os nomes que são hoje bilionários de pouco mais de 30 anos, que se fizeram fortunas se arriscando. Então, quando vocês têm casos de empreendedores que deram certo, isso tinha que estar reverberado em todos os lugares, para que as pessoas começassem a se inspirar em modelos, que é isso que a gente vê no dia a dia dentro do Vale do Silício, né? Cada exemplo de sucesso, todo mundo fica sabendo e é um fator motivacional. Como lá no Vale do Silício é uma região relativamente perto, a troca entre as empresas é muito grande. Então, você ter interações com setores muito diversos do seu, só aumenta a possibilidade de você criar coisas novas. Além disso, você tem ali o próprio investidor, que é o fomento, é o dinheiro. Então, os investidores, se a gente pensar bem, o capital de investimento no mundo, hoje, 20 anos atrás, eu estava falando algo em torno de $1 bilhão investido em capital de risco. Hoje, eu estou falando em algo perto de $80 bilhões. E o investidor que coloca seu capital de risco, ele quer retorno imediato. Então, se ele quer retorno imediato, ele precisa investir em novas ideias. E isso só alimenta cada vez mais essa cultura de ter um grupo de pessoas cada vez querendo criar coisas novas. Então, fomentar a iniciativa, fomentar coisas novas, projetos novos, mesmo que eles sejam experimentais, é fundamental e ressalta e motiva para que as pessoas queiram cada vez mais criar coisas novas. Só que isso, para fazer isso tudo acontecer, eu vou precisar de hardware e software. E o hardware é até mais fácil, porque se você tiver todos os fatores instalados, tudo bem. Mas e o software? O software está ligado com essa mudança de forma de pensar das pessoas, que hoje nós não estamos preparados. Hoje a gente pensa linearmente, sendo que o mundo está caminhando cada vez mais para não linearidades. Pessoas precisam aprender e serem capacitadas a terem um outro tipo de pensamento. Então, isso vai fazer com que as empresas ou os próprios municípios tenham aí um cabo de guerra. São duas forças antagônicas. E essas forças vão brigar por talentos, né? Porque recursos humanos que pensem não linearmente são cada vez mais escassos. E hoje a gente está vendo uma grande migração, e o Brasil, por exemplo, perdendo enormes valores e talentos para indústrias internacionais. Por quê? Porque se eu não tenho indústrias que alimentem, fomentem e deem espaço para esses talentos, eles são exportados. Então, eu tenho que criar e reter com condições favoráveis essas pessoas talentosas e que já nascem nesse mundo, já preparados para buscar soluções não lineares e muito diferentes daquela que a gente vive. A outra é aprender a compartilhar. Toda vez que eu entro nas empresas, eu fico chocada. Por quê? As empresas são silos de pessoas. Então, quando as pessoas, a gente começa um processo para capacitar, que você forma times multifuncionais, de vez em quando eu tenho um problema de rivalidade. Pessoas que me chamam e falam, olha, eu não vou trabalhar com aquela pessoa. Mas por quê? Então, pega, por exemplo, qualquer empresa que vocês conheçam do século passado. Todas elas têm salinhas de departamento. Isso não favorece colaboração. Assim como a gente pega as nossas universidades, as universidades quase que amarram as suas ideias, porque elas querem ter o orgulho de apresentar para o mercado que eu criei isso. Enquanto a gente tiver esse orgulho, essa posição isolada,
eu não vou fomentar a inovação, porque, primeiro, eu não tenho tempo. Segundo, pela forma de pensamento linear, eu só enxergo os desafios sob uma única ótica. Então, eu preciso trabalhar com multifuncionalidades, com setores muito diferentes, universidades que pesquisam coisas muito diferentes, para aumentar a minha possibilidade de criar coisas novas. E isso é um aprendizado. E, por último, isso tudo tem que estar alinhado com uma visão, com uma estratégia e com um propósito muito claro de aonde que eu tenho chances, né, olhando para o futuro, aonde que estão as minhas chances de fazer esse alinhamento. E é isso que faz a grande transformação do processo. Então, a minha mensagem final para vocês é: se você não vai poder ultrapassar o futuro se não o vir chegando. Então, esse futuro está chegando muito rápido, muito veloz, e você vai precisar cada vez mais desenvolver capacidades que não estão presentes hoje, pela própria desenvolvimento que tivemos até então, e eu tenho que muito rapidamente transformar pessoas, processos e estratégias para a gente poder competir nesse mundo que está vindo aí pela frente. Obrigada.